Olá, Annelise Lopes falando, mais um episódio do nosso podcast Buscando o Equilíbrio. Eu que sou terapeuta, especialista em gestão de pessoas, em neurociência e performance humana e atualmente tenho a titulação de doutora honoris causa. E hoje eu estou aqui com a queridíssima Eliane Ramos, que é massoterapeuta há mais de 35 anos, trabalhando de forma maravilhosa com algumas técnicas que ela desenvolveu ao longo desses 35 anos. Também minha massoterapeuta, que tem mãos de fada e ela vai falar para nós sobre. A gente não está falando somente de massagem, aquela coisa que tô. Como se tu estivesse amassando um bolinho, né? Ela vai falar de bem-estar físico, mental, emocional, em que momentos a massagem, a massoterapia pode ajudar nas questões físicas, emocionais e até mesmo quando a pessoa está num nível de estresse muito elevado. Então, Eliane, por favor, se apresenta e apresenta também o teu trabalho para nós, que agora é tudo contigo. Obrigada, Annelise, pela oportunidade. É um privilégio estar aqui contigo e falar sobre aquilo que a gente ama, né? Eu costumo dizer que está no meu DNA. Então, eu vou contar uma breve trajetória, assim, como é que eu cheguei. Eu comecei a trabalhar com uma fisioterapeuta alemã há 30 e poucos anos atrás. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de São Borja, então vim para a capital, né, em busca de novas oportunidades, de estudo. E a doutora Bárbara Fischinger, que é essa fisioterapeuta, ela tinha uma clínica de fisioterapia, duas, na verdade, uma que era particular e a outra que trabalhava com crianças especiais. E nos meus horários de almoço, porque eu morava longe, eu ficava lá na clínica, eu trabalhava como secretária dela. E ela dava aula para a equipe dessa clínica com crianças especiais. E um dia eu pedi para ela se eu podia ir junto, porque eu ficava ali durante o período de almoço. E ela disse que sim. E eu fiquei assistindo. Então ela ensinava a equipe técnica a fazer massagem nas crianças. Na época trabalhava com crianças especiais, com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral. E essas crianças, elas têm dificuldade, assim, realmente, né, com espasticidade, enfim. E eu ficava olhando ela ensinando os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, enfim, toda a equipe técnica. E um dia eu perguntei, quando eu saí de lá, eu fui algumas vezes, aí teve um momento que um dia eu perguntei para ela se eu podia participar. Disse ela, claro, porque tinha que ser modelo. Então ela fazia na gente, a gente fazia nela, a gente fazia nos colegas e ela coordenava. E aquilo me encantou. Daí, ousadamente, um dia eu perguntei para ela, doutora Bárbara, se algum dia tiver uma vaga aqui, a senhora me trocaria de clínica? E ela, você quer trabalhar com as crianças? Eu digo, quero. Então, na clínica particular, era uma clínica linda, bonita, só trabalhava com pessoal de poder aquisitivo alto e tal. E na clínica Kinder Fisioglobal, que existe é uma fundação criada por ela na época, ela alugava uma casa, enfim. E então, eu digo que ela foi a minha grande mestre, a minha melhor Ela que faculdade. abriu as Ela que abriu portas, as ou portas. seja, fez aflorar em ti algo que já existia nato em ti. Exatamente. E a massagem, o toque, né? É o meio de comunicação mais antigo que existe, né? Ele é maternal. A criança, quando bate ou chora, a mãe vem e passa a mão, né? É a amamentação. Então, essa questão do toque, do corpo, assim, ele cura. E a massagem, para mim, verdade. ela é curativa, né? Aliás, para mim, não. Eu acho que para todos que tiverem oportunidade de experimentar, eu digo que isso não é luxo, isso é um privilégio e é se presentear. Porque aquele momento que a pessoa chega, eu trabalho há 35 anos, eu tenho meu consultório hoje, então, o que acontece? Quando a pessoa me liga ou me encontra, e geralmente é por indicação, né? O importante é o aconchego, desde que tu abre a porta para a pessoa. Porque ela já está fragilizada, ou ela está com uma dor, ou ela está estressada, cansada, na correria da vida moderna, né? Então, eu trabalho com idosos, com gestantes, com pós-operatório. E tenho clientes de anos. Eu poderia dizer assim que de 20 anos, de 15 anos.
que me seguem. Tem outras que dão uma parada, depois retornam. Mas, desde que tu abre a porta, então eu sempre digo que ali é o local que a pessoa vai ter aquela hora para ela. Isso é muito importante, né, Eliane? Porque normalmente, quando a pessoa vai buscar esse trabalho mais. Que é um trabalho minucioso, né? E ela não necessariamente ela vai buscar aquela massagem para estética. Mas isso também acontece. Sim, Só que eu acontece. vejo que hoje muito mais as pessoas querem as outras modalidades, que é a terapêutica Exato. e que é a relaxante. Porque ela precisa, de alguma forma, liberar aquela energia do dia a dia que foi sendo acumulado. Sim, aquela E aquilo que se tensão. tornou uma coisa ruim, negativa no corpo, às vezes com dores, o próprio estresse emocional. Então, a pessoa precisa ter aquele acolhimento. Então, o que eu vejo, assim, como tu disse, quando abre a porta, é um outro mundo. Aqui ali já tem uma musiquinha de fundo, Exato. ali tu já tem uma cama quentinha para te deitar e relaxar. E é claro que também é aquele momento que as pessoas começam a falar. Tem gente que fala, Sim. então tu também acaba sendo meio que uma terapeuta, né? Exatamente, acontece muito isso. Né? Eu costumo dizer, Anne, que a pessoa, ela não é só uma dor, ela não é só uma celulite, uma gordura localizada. Eu, quando faço a minha massagem, eu toco numa história, né? É uma troca de energia. É troca de energia, isso Troca é muito de energia. interessante. Então, tu tem que... Eu vejo por mim, assim, ó, meu mundo pode estar caindo lá fora. Aquele momento é da pessoa. E quando a gente faz as coisas com amor, porque a massagem ela exige conhecimento científico, né? Fisiologia, anatomia, patologia, tu tem que ter um olho clínico. Eu digo que eu enxergo as minhas clientes ou clientes, eu atendo homens também, por dentro. Então, às vezes eles dizem assim, tu vai exatamente onde tá me doendo. Isso é muito interessante, só um parênteses, Eliane, que daí a gente já vai depois entrar num gancho, que é a tua história dentro da fisioterapia, porque eu sei que tu fez fisioterapia e num dado momento tu resolveu ir para massoterapia que tu te identificou mais. Sim. Então, eu fiz a faculdade, entrei na faculdade de fisioterapia por conta do meu trabalho com as crianças, porque a minha ideia na época era trabalhar na área neurológica. E eu fiz a faculdade até o 7º semestre. Faltou muito pouco. Mas na época, era uma época que a faculdade na área da saúde era só de dia e eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu fui fazendo algumas cadeiras e fui afunilando. Quando chegou mais ou menos 1 ano e meio antes, porque são 5 semestres, 5 anos, quer dizer, 10 semestres, eu não tinha mais, eu tinha que fazer estágio e a faculdade. Então, porque eu estudava um turno e trabalhava outro. E aí eu não consegui. Chegou um tempo, eu estava tão estressada, tão cansada, assim, eu não tinha mais o que fazer. Porque eu não tinha como trabalhar à noite. Ou tu parava de trabalhar para poder fazer os estágios. E o que eu sabia fazer? Inclusive, na faculdade, eu dizia que eu era massoterapeuta. Então, o pessoal dizia, mas você vai fazer uma faculdade de fisioterapia para depois fazer massagem? E eu acho que o fisioterapeuta é o profissional que tem muito conhecimento, né? É um nicho, assim. Então, a faculdade me trouxe muito conhecimento, onde eu acrescentei, né? O fato de fazer a massagem, para os cursos de massagem, às vezes a gente não tem a oportunidade de entrar no laboratório, de estudar mais profundamente essa área. Sim. Os cursos são em torno de 1 ano, 2 anos. E aquilo ali, eu já tinha uma base. Então, eu tinha a prática da massoterapia e fui para a parte do conhecimento científico, né? E até hoje eu faço muitos cursos, assim. Que maravilha. Então, aí eu pensei, o que eu sei fazer? Massagem. E aí eu fui para massagem e me encantei. Até hoje, assim, eu estudo bastante, eu faço cursos, né? Porque a gente não pode parar. Tem técnicas novas, mas aí a gente vai criando a própria técnica também.
Sim, com 35 anos de experiência, tu com certeza criou os teus métodos, como né? tu falaste, às vezes a pessoa quer uma massagem, vamos imaginar modeladora. A gente nem chama mais modeladora hoje em dia, porque parece que assim tá padronizado, é um modelo, né? E a gente não vive mais nessa vida, né? Porque tem essa questão da beleza, da busca incessante, e cada pessoa tem a sua anatomia, tem o seu corpo. Então, essa coisa do respeito também, de entender. Uhum. Mas quando eu digo que a pessoa não é só uma dor, é porque às vezes elas chegam para uma situação. É muito comum tu ver isso, né? A drenagem, porque o famoso fez, porque isso, porque emagreceu, porque reduz medida. Então eu sempre digo assim para elas: tu nunca vai me ver dizer que, eu faço, tu vai reduzir tantos centímetros, tu vai emagrecer. Massagem não emagrece, gente, tá? O que emagrece é tu ter uma alimentação saudável, atividade física, com massagem também. Mas então, quando eu faço avaliação, anamnese, eu olho a postura e tu já vê, desde a pessoa entrar, tu já vê a questão, né? Se a pessoa tá bem. Essa coisa da energia é muito boa, é Se importante ela e tá é bem bom. com ela mesma Exato. também e com Porque o às vezes ela meio que tá ela tá buscando trocando. algo que não é aquilo que vai realmente. Então, eu converso. Quando a pessoa chega, é como tu falaste, né? A sala já tá aquecida, tá perfumadinha, tá com uma musiquinha relaxante. E tu receber a pessoa com um sorriso, né? E um Fazer abraço, ela às se vezes, sentir fazer ela se sentir importante naquele aconchegada, momento. Uhum. acolhida, cuidada. As pessoas estão precisando disso, Então, é verdade. serem Dani. cuidadas. Então, e também, né, acaba virando, às vezes, uma terapia, porque a gente conversa, né? Elas vão falando. E eu vou ouvindo, a gente tem que ser. Eu sempre digo É assim, uma saber escutativa. ter essa sensibilidade de saber. Tem aquela que fala, tem aquela que quer ficar quietinha, tem aquele que vai lá para relaxar. Então eu penso, a pessoa pegou trânsito, trabalhou o dia todo e ela tá me pagando, né? Então esse dinheiro é uma energia também, porque para ela não pode ser um peso aquilo. E Tem que ser, aquilo assim, eu estou investindo em algo para mim que é muito bom e que eu quero Exato, continuar investindo porque me traz um bem-estar. E, exato. e isso que tu falou é muito interessante, porque naquele momento que a pessoa está recebendo aquela massagem, a sensação é tão maravilhosa que naquele momento, assim, tu tá liberando alguns hormônios do prazer, da Exatamente. alegria, tu tá liberando algumas energias que te trouxeram O toque, estresse. né? Através do toque, isso acontece muito. A pessoa às vezes chega assim, toda rígida, toda tensa, né? Ou porque trabalha muito tempo sentado, pessoas que trabalham com computador. Outro dia, por exemplo, um dentista travou na cadeira atendendo uma cliente minha. Travou. Então acontece isso. E o que a massagem, ela trabalha a parte emocional das pessoas e tem uma química que acontece no corpo. Porque a gente libera muito, né? Isso que tu falou, a dor, né? É o cortisol. A pessoa tá cansada, tá estressada, então tu tá irritado com as coisas, enfim. Pega trânsito, tem uma rotina, é aquela correria de Uhum, hoje em dia. uhum. Então, quando a pessoa chega, ela tá, eu digo, parece um concreto, né? Aí eu converso, ofereço uma água, um cafezinho, deixo à vontade, tá tudo assim. O ambiente ele já começa Sim. A a interferir para interferir. que Aí ela. tu começa a fazer uma massagem, por exemplo, no rosto, nas mãos, Nossa, nos pés. coisa bem Então, boa. por mais que a pessoa esteja assim, daquelas que tem pessoas que dizem, eu não consigo relaxar. Mas tu cessa a produção de cortisol e a musiquinha, o cheirinho, o toque com pedras quentes. Ela Nossa, começa a já liberar tô a imaginando que coisa bem serotonina, boa a isso. endorfina. É incontrolável. É incontrolável. As pessoas assim, não conseguem não sair daquele processo. E quando tu começa a produzir esses hormônios do bem-estar, é o teu próprio corpo que reage ao toque, ao calor, ao Uhum. cheirinho. Então, é uma autocura através das mãos. Eu digo que as mãos têm um poder imenso, né? E claro que tem que ter uma sensibilidade
para ver o grau de cada um, né? Tem gente que gosta de uma massagem mais profunda, mais pegada, que nem elas dizem, né? Mas isso tudo é aquele Depende feeling do momento, acho, do da momento pessoa, e do né? que ela tá precisando. Exatamente, como tu disseste no início, a pessoa ela está indo lá, por exemplo, porque ela está com muitas dores, né? Eu acho que muita gente procura a massoterapia É por dor. porque tá com dor. A gente falou, né, na massagem estética, eu tenho aparelhos, enfim, tenho vários recursos que auxiliam, assim, para potencializar os resultados. Mas, realmente, eu tenho uma página no Google Meu Negócio, que é Eliane Ramos, Confraria da Beleza. Então, ela é super bem avaliada, graças a Deus. Então, esse dia eu estava lendo umas mensagens, fui lá ver algumas avaliações, eu me emocionei. Mas as pessoas me procuram por isso, assim, mais hoje em dia pela massagem terapêutica. Porque eu acho que é a dor da humanidade, né? Porque quando tu, o que adianta tu ter um corpo maravilhoso, tá? Todo montado, que hoje dá para montar tudo, Exato. mas a cabeça não tá boa, teu sentimento não tá bom, isso tá refletindo aonde? Tá refletindo na tua vida, tu contigo mesmo e tu nas áreas da vida. Então, o que acontece? A insatisfação, a tristeza, uma depressão, né? E Autoestima baixa, aproveitando né? que E nós acaba procurando gastar Exato. com vários procedimentos, ou até com roupa, com calçado, mas por dentro a pessoa não tá. É que Porque nem eu ela digo, quer tu tá linda preencher. por fora, mas tá sangrando É. por dentro, entre aspas, né? Porque se tu não está emocionalmente bem ou consigo mesma, nada fora vai te dar Nada essa vai preencher. satisfação, nada vai. Exatamente. Então, esse subterfúgio que nós, seres humanos, usamos, que é a busca da satisfação pela parte externa, seja compulsão por compras ou por comida, é tentar preencher um vazio que não vai preencher com nada se ela não buscar o que está acontecendo. Né? O interno. O espiritual, a questão de estar de bem consigo mesmo. Eu não consigo estar de bem nem com outras pessoas se não estiver comigo, né? Então, e a massagem, ela é essa técnica, assim, de cura e traz a pessoa para si. Porque a maior satisfação que eu tenho, assim, é de ver quando as pessoas, elas dizem assim, eu queria ficar aqui nessa cama. E eu brinco com elas, então eu digo, tá, um dia eu vou ter um consultório com várias salas e eu vou te deixar aqui. Porque às vezes, por exemplo, mães, né, que trabalham, que tem filhos pequenos, leva para a escola, traz. Então, aquele ali é o momento dela. Aquele momento. Exatamente. Uma coisa interessante que tu falou, tipo, essa busca, né, por satisfação e às vezes fora, ou então pela própria dor, que as pessoas, acontece muito, as pessoas tomam remédio, medicação, gente, se automedicam. Então, esses remédios para dor, eu sempre comento assim, por exemplo, idosos. Eu amo trabalhar com idosos. Porque assim, e acontece às vezes, mas fazer massagem, mas é caro. Eu digo, quanto tu gasta na farmácia por mês? Uhum. Aí, eles, pois é, eu digo, então, tu vai sair de casa, vai se arrumar, vai ver pessoas, vai pegar um sol, vai vir até aqui, tem uma musiquinha, tem a massagem. Tem um carinho. Escalda-pés, com sais de banho, aguinha morninha, pétalas de rosas. Quem não quer, né? Aí, porque tu toma uma medicação, ok, vai parar a tua dor. Mas ela não vai na causa. Ela só vai enquanto tá o efeito da química. Além do que, tem outras... às vezes acaba acontecendo outros problemas de saúde. Ataca o estômago, dá gastrite, ou dá isso, ou dá aquilo. Porque daí a gente está falando do ser humano num todo, né? Então, não é só a parte física, porque às vezes as pessoas têm essa noção de que a massoterapia vai trabalhar só a parte física. Não, gente, tá trabalhando, por exemplo, a dor é o pedido de socorro do teu estado emocional. Então, naquele momento, tu tá, querendo ou não,
quando tu tá fazendo as manobras ali, tu tá mexendo em alguns meridianos, Sim, né? exato. Tu tá desbloqueando alguns pontos que estão ali obstruídos. Exatamente. Tu entra, né? A massoterapeuta, ela também tem que estar com bastante equilíbrio, porque ela entra no campo energético da pessoa. Exatamente. Eu, por exemplo, eu trabalho de pés descalços. De meia no inverno e tal, mas eu, primeiro, por essa questão de estar aterrada e não fazer barulho. Quanto menos barulho, né? Então, trabalhar, por exemplo, de sapato, tec, 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 tec. Eu mesmo. Então, eu fui vendo essas coisas. E quando eu atendo, eu fico imaginando assim, como é que eu gostaria de ser recebida e atendida, em que ambiente eu gostaria de estar. Eu sempre pergunto, e se fosse eu no outro lado? Perfeito. E então isso faz com que eu busque o máximo de recursos, o máximo, assim, de coisinhas, sabe? Simples. É um cheirinho, é um escalda-pés, o lençol sempre limpinho, cheiroso, troca a cada atendimento. Então, tudo isso, os detalhes, Fazem nos mínimos diferença. detalhes. E não precisa, eu digo assim, não precisa estar em um local sofisticadíssimo, cheio de coisas caras. As pessoas querem o simples, elas querem ser acolhidas. Então, um lugar cheiroso, limpinho, sabe? Uma conversa. Os idosos, por exemplo, têm histórias. Às vezes eles ficam em casa, né? Eu observo isso. Quando eles chegam. Então, eles assistem muita TV, não tem com quem conversar, não tem amplitude de movimentos, Não tem medo de tem sair na mais. rua, de cair, de tropeçar. Não, as pessoas não têm paciência para escutar. E ali elas contam as histórias, diminuem imensamente, às vezes até param com as medicações, antidepressivos, remédio para dor. Porque aí uma no joelho, outra no quadril, outra no ombro. Então, aí eu faço um ultrassom, eu faço um calorzinho. Porque é isso, né? É o detalhe e, claro, sabendo que eu quero tratar aquela patologia ali. Vamos dar um exemplo. Uma bursite, uma tendinite. A pessoa tem desgastes. Então, o fato dela melhorar a amplitude de movimento, de relaxar a musculatura, e de fazer essa transição, né, química de cessar a produção de cortisol e ter o hormônio do prazer, que é do bem-estar, que é serotonina, elas dormem melhor. E Tem isso é pessoas muito que param de tomar interessante. medicação para dormir. Isso que tu tá trazendo é muito interessante, porque passa também pelo grau de permissão. Porque se a pessoa tá ali obrigada, né? Ela não vai se permitir ter esse prazer que a massagem traz. Liberar esses hormônios importantes que são muito benéficos para esse bem-estar. Então, a massagem é salutar. E assim, é se permitir. Permissão, As pessoas, grau às de vezes, permissão. às vezes elas ficam receosas, né? Ou então, de tirar roupa e coisa assim. Eu digo, olha, eu não lembro né? Se às vezes elas brincam, não me depilei. Eu digo, mas isso... Nada importa. Quando tu vai num outro médico, né? Numa outra área. Então, não é esse o contexto. Eu digo, não. E eu atendo tranquilamente. Então, aí funciona muito assim, o boca a boca, né? Dizem que é o melhor marketing que tem. É verdade. Hoje em dia, também, Anne, se trabalha com criança, com autismo, a massagem é indicada. Então, tem técnicas para trabalhar com crianças especiais. Então, é imensa as possibilidades de trabalhar com massagem. É um nicho com muitas oportunidades, né, Eliane? Eu acho que cada vez mais é uma área que está se abrindo, porque ela envolve tudo ali. Como tu disse, tem a parte da fisioterapia, tem a parte da terapia, tem a parte da energia. E então, esse profissional, ele tem que realmente estar buscando sempre o autoconhecimento. Buscando cada vez, não adianta tu fez um curso, tu te formou em massoterapia, tu foi pro teu local de trabalho exercitar.
Mas tu vê que o mundo moderno, ele começa a exigir mais. Por que começam a vir pessoas que estão com um nível de estresse elevado? Tá, então, o que eu posso fazer para acrescentar, para ajudar mais? Né? Tem pessoas que têm problema de sono. Né? Então, acredito que isso é algo que ajuda bastante pela essa questão do estresse, né? Cortisol alto, a pessoa não consegue relaxar, a cabeça não desliga. Ansiedade a mil. E o corpo fala. Chega um momento que o corpo fala. Que nem eu costumo dizer que assim, ó, se tu não parar e te cuidar, olhar para ti, procurar recursos, né? Uma atividade física, fazer a massagem, o teu corpo vai parar, ele vai te parar. Porque daí vem a dor, vem a doença. E aí, realmente, a pessoa para. Aí ela vai se dar conta que poderia ter evitado aquilo. Do que procurar, né? Depois que acontece toda essa situação. Então, eu hoje, assim, eu sou muito grata pelo meu trabalho. Inclusive, né, essa questão da espiritualidade, eu fiz cursos com a Anne. Eu fui paciente da Anne. Então, fiz na época a terapia reencarnacionista. Isso. E essa questão da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, isso tudo acrescenta muito. Não tem como separar isso. Não tem. Não tem. Às vezes também, por exemplo, eu estou atendendo e tem uma coisa, isso eu sei que eu não estou sozinha. Importante se entender ali. Que a gente está ali num meio onde a espiritualidade está no contexto geral e que muitas vezes tu está sendo... tu tá recebendo o auxílio daquela energia que precisa para aquela pessoa que está ali. E a gente é um canal, né? Então, também, eu peço sempre licença, autorização, né? Para o mentor espiritual da pessoa e o meu, e que aquela pessoa receba aquilo que ela precisa. E aquilo que ela merece também, isso né? faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, isso eu tenho absoluta certeza, assim. Eu sinto, né? Que faz todo um campo energético ali. Então, quando ela sai com um sorriso e dizendo, nossa, parece que saiu uma tonelada dos meus braços, dos meus ombros e tal. Eu sei do processo que aconteceu ali. Além muito mais do que aquilo que a pessoa imagina. Exato. Muito mais, porque no mundo extrafísico é aquele momento que a espiritualidade, que os mentores, os guias individuais estão utilizando para que seja feito um trabalho mais específico dentro daquela energia, porque é o momento que a pessoa se permitiu, o momento que ela parou e ela ficou ali, né, recebendo. Então, realmente, tu és um canal, né? Tu tá fazendo o teu trabalho da melhor forma possível, mas também sendo um canal para ajudar aquela pessoa que naquele momento tá precisando muito daquilo. Então, essa questão, né, de ter, na verdade, a gente tem, né, essa possibilidade, a gente não tem a consciência. E o porquê que está acontecendo. Então, os cursos que eu fiz curso de Reiki, de terapia reencarnacionista, de técnica de cura quântica. Então, é uma mescla aquilo ali. Então, eu tenho certeza que que algumas curas acontecem ali. Exatamente. Que a minha missão é essa. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada, né? Então, eu digo que eles são como meus filhos. Sim. Então, acontece toda, né, uma situação. Por exemplo, assim, hoje em dia, existem várias formas de trabalhar com massoterapia. A quick massagem, as pessoas estão indo nas empresas. Eu estava fazendo um tempo agora a Caixa Federal. Eu fui lá, eu vou te contar essa história. É um amigo meu, que ele é gerente, e ele dizia, Eliane, vai lá na Caixa, o pessoal lá tá todo com dor e com isso, com aquilo. Aí eu tinha resistência, tipo, 15 minutos só de massagem e por cima da roupa. Aí eu digo, tá, Marcela, eu vou lá conhecer a agência. Aí ele me mostrou o espaço que eu ia trabalhar. Eu digo que eu tava lá no lugar mais seguro e o mais perigoso do banco, que era do lado do cofre. E aí o pessoal com máquinas do lado e barulho de computador. E eu pensei, como é que eu vou trabalhar? Eu tô acostumada na minha sala toda, né? Calma, sem barulho, só com a musiquinha. Mas aí eu
tá, eu vou aceitar o desafio. Conversei com o pessoal, acho que tinha umas 7 pessoas, 7 funcionários que queriam fazer. Aí eu fui para casa pensando, mas como é que... Não dá para botar só uma cadeira lá de quick massage. Aí eu pensei, vou comprar um fone. Uhum. Comprei um Pra dar fone uma de ouvido. Aí eu neutralizada pensei, no barulho. dar uma neutralizada no barulho do ambiente. Aí, um difusor com Com cheirinho cheirinho. para acalmar, para equilibrar. E uma musiquinha, né? Relaxante no fone de Ou quem seja, está. tu acionou algumas percepções extrasensoriais, né? Então, assim, Exatamente. a parte do Do olfato olfato, e da da audição, audição. que Então, vai 15 mexer com minutos, 20 alguma coisa da minutos, assim, pessoa. deles, assim, eles desligavam total, saiu com a carinha de sono. E aí eles brincavam comigo, dizendo assim, tu transformou o Carandiru num spa. Porque era barulho, um entra, outro sai. Para eles, aquilo ali é, na verdade, no sentido de que era um ambiente estressante, né? É interessantíssimo isso, porque daí, Eliane, entra uma coisa que eu sempre falo. Tu estar no mundo sem ser do mundo. A gente pode estar num meio caótico, mas tu não precisa sintonizar com a energia do caos. Tu pode, se tu consegue ter domínio de ti, tu consegue meditar no meio do barulho, no É meio do verdade. caos. É. Então, é um estado que tu busca a pessoa para dentro dela. Tu puxa ela para o seu centro. E aí ela começa a perceber que tudo depende dela. Ela está naquele ambiente por uma necessidade, porque é ali que ela trabalha. O meio não vai se modificar por causa dela, mas ela pode Ela se pode. transportar para um outro lugar, um outro momento, durante o tempo que ela está fazendo o trabalho dela. Exatamente. Sem ela se contaminar com aquela energia do meio. Então, Ela isso pode tu ressignificar provou aquilo que é ali, né? possível É fazer. possível, com certeza Fazer é isso. Então, possível. e na verdade, se tu parar e ver, tu precisou desse desafio que tu não acreditava que era Eu possível. tinha E aí certo e aí a espiritualidade te mostrando que ó, é possível. que é possível. Sim, né? E é o que aconteceu, por exemplo, na pandemia, quando todas as pessoas estavam acostumadas a fazer seu trabalho dentro das empresas e quando tudo foi fechado, o mundo precisava continuar. Então, nós fizemos o quê? Se voltamos para dentro da nossa casa e começamos a pensar o que pode ser feito de uma forma eficaz, né? Ou num primeiro momento, a gente buscando uma adaptação, mas a gente foi vendo que deu certo e o online está aí, como tu disse, né? Num outro momento, tu falou sobre um curso que tu estava fazendo, que tu também não acreditava muito no online Exato. e que deu muito certo. É que nem hoje eu trabalho muito mais online, trabalho só 2 dias no consultório, e nos outros dias eu trabalho online no escritório da minha casa. Então, assim, a gente vai adaptando. E como a espiritualidade está em tudo, ela não está só lá dentro da tua sala de trabalho, ela não está só lá dentro do meu consultório, ela está em tudo, ela proporcionando. Ela expande, né? E eu percebo isso assim, ali, por exemplo, acontece essa questão dentro da sala, todas, mas eu saio no corredor. As pessoas do corredor do prédio onde eu tenho a minha sala, ai, bom dia, estão sorrindo. Então aquilo expande, vai expandindo. Exato. Vai expandindo. A tua frequência vibratória contamina as pessoas, né? Mas, Eliane, estamos já quase finalizando. Sim. Eu queria que se tu pudesse dar um case de sucesso de alguma situação que chegou ali para ti muito ruim e que a pessoa conseguiu, assim, dar uma volta por cima, conseguiu melhorar, enfim. Olha, eu vou te dizer assim, que na maioria dos clientes que eu atendo, eu não tenho, assim, dizer, não funcionou, não foi assim. Sempre tem uma descoberta, uma conscientização. Eu costumo dizer assim, Anne, que a pessoa, se ela se permitir, e quando a sintonia, quando tem essa energia, a pessoa, ela vai evoluir, ela cresce, ela tem um entendimento, ela sai, né? Vem do inconsciente, que ela pode e que ela é capaz. Então, eu não me lembro de situações que não tenha dado um bom resultado. Sim. Sempre tem. Então, a pessoa melhorou. Uma situação assim, por exemplo, que eu gostaria muito de colocar, porque hoje em dia
existem muitas pessoas, por exemplo, que sofrem de fibromialgia, né? Perfeito. Que é uma doença autoimune e que não existe, né? Quer dizer, existem estudos ainda, mas não está comprovado da onde que vem, por quê. E dizem, né, que é autoimune, que é muito emocional. Hoje em dia já tem estudos que dizem que através da mitocôndria, né, que é todo um sistema lá interno e fisiológico, né, de uma organela que se chama mitocôndria, então é onde se forma a energia, uma série de coisas. Mas o que eu quero colocar aqui nesse momento que eu acho que é importante é porque a fibromialgia ela é uma dor geral. E aí, quem sofre de fibromialgia é o ombro, é o joelho, é tudo. Então, assim, aquilo é crônico. E a pessoa toma muita medicação e ela vai em muitos médicos. E a massagem tem sido uma das técnicas que tem dado assim, um alívio imenso nas pessoas. Porque a pessoa sente muita dor. Então, uma massagem, por exemplo, para fibromialgia, ela é o toque humanizado, que a gente chama. Massagem humanizada. Quanto menos dor, ou que tu vai tirar a dor, né? Então, com toque suave, massagem relaxante, com pedras quentes, com escalda-pés. Eu tenho tido, assim, experiências fantásticas de pessoas, né? Então, a massagem, eu acho que ela vem como um recurso natural, né? Natural no sentido de que tu não toma medicação, tu mesmo se autocura, porque a questão fisiológica de liberação de hormônios acontece através do toque. E então, esse seria um exemplo. Idosos que estão depressivos, eles amam ir. E aí eu fico perguntando para a família, para eles contam histórias. Então, se a pessoa saiu de uma depressão, se ele teve vontade de sair de casa, para mim isso já é uma já é uma vitória, aí é uma vitória, né? Vitória, com certeza. Um pós-operatório, a pessoa fez uma plástica, uma lipo, chega lá toda roxa, toda inchada e tal. E dali uns dias a pessoa já começa, né, ficar toda bonitona assim. Isso para mim é vitória, a autoestima é tudo, né? Que maravilhoso isso. Eliane, só para finalizar, se todo esse contexto que tu está nos trazendo me dá a entender que a massoterapia é algo que, se tu faz por exemplo, essa formação, e tu faz também porque gosta, e tu desenvolve esse trabalho da melhor forma possível, não tem como dar errado no sentido assim, ó, de a pessoa não poder ganhar dinheiro, fazer dinheiro e se sustentar. Então, não quero entrar no mérito, mas ao mesmo tempo quero te perguntar assim, se a pessoa resolve assim, ó, eu vou fazer um curso de massoterapia, ela consegue se sustentar através desse trabalho? Então, é assim, as pessoas às vezes, né, eu costumo dizer assim, ó, se tu sentir que tem esse chamado, que tu tem essa vontade, esse desejo de trabalhar com pessoas através do toque, através da massagem, com certeza, mas assim, ó, é fundamental conhecimento científico, conhecimento sobre como é que funciona, né? Porque tu tem que ter um olho clínico para saber. Às vezes a pessoa tem pressão alta. Uhum. O que eu faço nesse momento? É diabética, sei lá. A pessoa é depressiva. A pessoa tem dificuldade de receber o toque. Então, tu tem que ter um olho clínico para isso. E isso é através do estudo. É através de conhecimento, de investimento. Então, se tu tá disposto a investir nesse conhecimento, em cursos, e hoje em dia tem muitos, assim, muitos cursos bons mesmo, né? Online, presencial, e estudar, se atualizar sempre. Perfeito. E o principal, gostar daquilo que tu quer fazer. Eu costumo dizer que quem corre porque gosta não cansa. Então, eu sou uma que eu sou exemplo aqui de que eu saio. Às vezes as pessoas me perguntam, quantos clientes tu atende por dia?
7, 5, eu já atendi 10, 12. E daí mas tu deve sair cansada, né? Não, gente, é técnica. Tem que saber usar o próprio corpo. Eu não canso. Eu acho que eu já desenvolvi nas mãos, talvez, uma musculatura e uma técnica, né, de trabalho. Isso também, né? São anos de experiência, então a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. Em termos, por exemplo, eu uso creme X, faço isso, faço aquilo. Às vezes assim, não é o creme caríssimo que vai fazer o efeito. É como tu faz como aquelas tu faz, né? Então, com certeza, tu pode ter uma independência financeira através da massagem, porque tu pode trabalhar em estéticas, pode trabalhar em clínicas, pode trabalhar de forma autônoma. Autônoma, né? Assim, fazer atendimento a domicílio. As pessoas, empresas, com a Quick Massage, existem muitas técnicas também, né? Reflexologia, a drenagem linfática, e a pessoa pode se especializar em uma, né? Sim. Eu faço todas, mas eu venho num caminho bem longo já. Mas, assim, pós-operatório, trabalhar só com idosos, trabalhar só com crianças. Quer dizer, existe, assim, um leque de possibilidades para quem quer. Então, assim, eu garanto que quem tiver boa vontade, desejo e sentir o chamado, que é o que eu digo, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa pode gostar de trabalhar com idosos. Ok, existe esse nicho também. Não, eu quero só com terapêutica, eu quero só com a questão de estética mesmo. Então, existe um leque bem grande, né? De escolha com aquilo que a pessoa se identificar. Mas eu te garanto que é possível. De cadeira, que é possível, porque eu tenho essa experiência, eu venho... Maravilhoso, né? Maravilha. Então, inclusive, estou realizando um grande sonho agora, que eu estou comprando meu consultório, uma sala, porque eu alugava e tal, e eu sou muito, assim, tu me conhece, né, Anne? Eu já atendi a Anne, e quando, algumas vezes também, que ela me fala ou me indica alguém, e isso é importante, gente. Invista no teu conhecimento, procure pessoas, procure cursos, e assim, locais que respeita e que sabe exatamente. Porque, assim, também tá cheio de curso, né? Hoje em dia todo mundo quer ensinar, quer fazer alguma coisa. E milagres, que é uma coisa que eu tenho lá as minhas reservas. Mas é possível, sim. Então, eu sempre reformei, ajustei as coisas como eu gostaria. E agora, então, ó, vai ter teu próprio comprovando espaço. Que é possível ter independência financeira, estou adquirindo o meu próprio consultório. Parabéns, Eliane. Obrigada. Anne. Então, finalizando já, gostaria que tu deixasse o teu contato, né? As tuas redes sociais, para quem quiser te procurar daqui um pouco, né? Colocar em prática, né? E ver a veracidade realmente desse trabalho que tu faz. Então, deixa para nós aí. Será um privilégio atender. Então, eu tenho hoje o meu consultório no bairro Tristeza, em Porto Alegre, na rua Armando Barbedo, Dr. Armando Barbedo, 480, sala 212. 112, desculpa. E também no Instagram eu posto alguns trabalhos meus, é Eliane Ramos, 68, @gmail, Facebook, mas... E principalmente eu gostaria, assim, se você quiser realmente saber do meu trabalho e a opinião, o boca a boca, é no Google Meu Negócio, é Eliane Ramos, Confraria da Beleza. Muito obrigada, maravilhoso, assim, ter todas essas informações que tu trouxe para nós, a importância da massoterapia na vida das pessoas, não só para essa parte estética, mas hoje principalmente realmente esse equilíbrio, né? As pessoas estão buscando a massoterapia como forma de busca de equilíbrio, amenizar dores, amenizar a sua parte das questões cura, emocionais, né? o estresse. Emocional, física, enfim. Sim. E são duas coisas, né? As pessoas... É uma técnica de cura através das mãos.
né, de energia realmente e de conhecimento, e as pessoas, os profissionais que querem, né, se especializar, e eu estou com um projeto de montar um curso de massoterapia de Maravilha. treinamento. Vamos falar outras vezes, em vou te outro convidar momento, para vir vamos num sair. outro momento, daqui um pouco até com alguém que também já tenha passado pela experiência. Eu gostei muito dessa questão da fibromialgia, já estou pensando aqui que eu tenho pacientes com fibromialgia, e a gente poderia fazer alguma coisa assim, trazendo essa experiência dessa pessoa junto com a tua, enfim, né? Sim, com Então, certeza. Eliane, quero te agradecer mais uma vez a possibilidade, né, de tu vir uma outra vez, mas já agradecendo por hoje, por todas essas informações. Então, Foi um pessoal, vamos privilégio. finalizando por aqui mais um episódio do Buscando o Equilíbrio e até a próxima.